Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um documento que é eh, uma autêntica janela para o mundo que muitos de nós só vemos de fora. É verdade. É um manual de formação interno de uma agência imobiliária, a Century 21 Plano, escrito por um consultor, o Luís Lourenço. E basicamente é um guião. Um guião detalhado para fazer chamadas a proprietários que estão a tentar vender as suas casas sozinhos. E o que o torna tão fascinante para mim não é o mercado imobiliário em si, É a psicologia por trás, não é? é a psicologia, exatamente. O documento é, no fundo, um mapa detalhado de como construir uma conversa, passo a passo, para transformar um muito provável não obrigado numa reunião presencial. E a nossa missão hoje é precisamente essa. É desmontar a engenharia, a estratégia por trás de uma chamada de vendas que, à primeira vista, parece simples. É quase como olhar para a planta de uma ilusão. Sim. E o documento não perde tempo. Logo no início, atira um número. Os comerciais que usam um script têm 4 vezes mais sucesso. 4 vezes mais. Isto, por si só, já diz muito sobre a importância que eles dão à preparação. Completamente. E a seguir vem logo a primeira regra de ouro. Os primeiros 20 segundos são decisivos. 20 segundos? 20 segundos é uma janela de oportunidade, quer dizer, ridiculamente curta para causar uma impressão e evitar que a pessoa do outro lado, pronto, desligue o telefone. O que me leva à parte que eu achei mais contraintuitiva. O manual começa por focar-se não no que se deve dizer. Mas no que não se deve dizer. Exatamente. Apresenta uma lista de 4 erros fatais. E o que me saltou à vista é que a maioria são frases que eu consideraria boa educação. Pois, Coisas como desculpe incomodá-lo ou o momento é oportuno. O que é que estas perguntas, que parecem inofensivas, têm em comum que as tornam tão perigosas? o que elas têm em comum é que entregam o poder todo da conversa ao interlocutor e, basicamente, convidam a um não. Certo? Vamos pensar na frase desculpe incomodá-lo. O manual diz que isto carrega uma carga simbólica negativa. No fundo, estamos a começar a conversa a pedir perdão pela chamada a existir. Estamos a dizer nas entrelinhas que o que temos para oferecer não tem valor suficiente para justificar a interrupção. Certo, estamos a sabotar-nos desde o primeiro segundo. E a pergunta, o momento é oportuno? Faz o mesmo, imagino. Faz o mesmo. Damos uma saída fácil à pessoa. Exatamente. O guião é muito direto quanto a isso. Diz mesmo em maiúsculos. Nunca inicie um relacionamento com uma maior probabilidade de ouvir um não. É taxativo. É a lógica que se a pessoa atendeu, parte-se do princípio que tem o mínimo de disponibilidade. Forçar uma resposta de sim ou não naquele momento é quase implorar por uma recusa. Pois se a pessoa estiver mesmo ocupada, ela vai dizer, não é preciso abrir essa porta. Lá está. Ela dirá. Tenho de admitir que a que me fez mais confusão foi evitar o tudo bem. Parece-me que no nosso contexto em Portugal é uma simpatia básica, uma forma de quebrar o gelo. Será que não corremos o risco de parecer, sei lá, demasiado frios ou robóticos? É uma ótima questão e toca nesse equilíbrio entre seguir um guião e parecer humano, não é? O manual argumenta que o problema é a chamada intimidade forçada. Intimidade forçada. Gosto do termo. Numa primeira chamada com um desconhecido, a formalidade gera mais credibilidade. Um tudo bem pode ser visto como presunçoso, como se estivéssemos a assumir um nível de relação que ainda não existe. Entendo. O objetivo é ser profissional e direto, não o melhor amigo da pessoa em 10 segundos. Exatamente. A ligação vem depois se a estratégia resultar. Percebo a lógica, embora ainda me custe um pouco. É como se a eficiência da chamada se sobrepusesse às normas sociais a que estamos habituados. E a mesma lógica aplica-se ao quarto erro, certo? O já conhece a Century 21 Plano? Precisamente. É mais uma pergunta que convida a um não. Outra vez. Cada pergunta de sim não é uma roleta russa. A recomendação é afirmativa. O meu nome é X, da Century 21 Plano. Apresenta-se o facto, não se pede a validação. O controlo nos primeiros segundos é tudo. É incrível como a psicologia aqui se foca tanto em evitar a recusa do cliente. Mas o que me surpreendeu foi que logo a seguir o manual vira o espelho e diz que o maior obstáculo psicológico pode não ser o cliente. Mas sim o próprio vendedor. Exato. Olha, esse para mim é um dos momentos mais brilhantes do documento. A secção sobre os receios e frustrações do consultor. É muito honesta. É de uma honestidade brutal. Cita pensamentos como já não vou conseguir agendar visitas ou o mercado parou e culmina numa pergunta muito poderosa. São os outros que estão com medo
ou sou eu? Uau! Isto é um momento de metaconsciência. É o reconhecimento de que em qualquer profissão com muita rejeição, a batalha mais dura é interna. É o medo de pegar no telefone, o medo de ouvir outro não. O manual está a dizer, antes de dominar a psicologia do cliente, domina a sua. Exatamente. E só depois de trabalhar essa mentalidade é que se passa aos alvos, nomeadamente os FSBO, For Sale by Owner. Os proprietários que tentam vender sozinhos. Isso, o guião descreve-os como tendo pouca experiência, mas também avisa que são bombardeados diariamente com chamadas, o que exige sensibilidade. Certo. E é aqui que a missão da chamada se torna cristalina. E muito focada. Implacavelmente focada. O documento afirma que o principal e único objetivo da chamada a um FSBO é marcar a visita. Só isso. Só. Não é falar de comissões, não é vender os méritos da agência, não é sequer fechar um negócio ao telefone. É apenas e só conseguir passar do telefone para a sala de estar da pessoa. Tudo o resto é ruído. Vamos então ver como é que isso se aplica na prática. O script 1 é o mais direto. Depois da apresentação, diz: estou a ligar por causa do seu apartamento. É possível visitar o imóvel amanhã por volta das 18 horas ou dar-lhe mais jeito às 19 horas? Isto parece-me psicologicamente astuto, mas não sou um pouco transparente demais? Quase agressivo? Pode parecer, mas a técnica é clássica por uma razão. É a técnica da escolha forçada. Ah, ok. Repara que a pergunta não é posso visitar o seu imóvel? A pergunta é prefere às 18 ou às 19? Transforma uma decisão de sim ou não numa decisão entre duas opções que são ambas um sim. Claro. Projeta uma confiança enorme e assume o interesse. E para muitas pessoas é socialmente mais difícil quebrar esse enquadramento e dizer, na verdade, nenhuma das duas do que simplesmente escolher uma. É uma forma de criar um caminho de menor resistência para o sim. Mas claro, nem toda a gente entra nesse jogo. Não. E para isso existe o Script 2, que muda completamente a abordagem. Aqui, o consultor oferece algo de valor. Se eu quisesse enviar-lhe dicas de como vender ou um estudo de mercado da zona, poderia enviar. E isto é um gatilho psicológico universal, não é? Não é só para vendas. É o princípio da reciprocidade. É o princípio da reciprocidade de Robert Cialdini em ação. A teoria diz que nós, como seres humanos, sentimos-nos compelidos a retribuir quando recebemos algo, a oferecer valor primeiro. Informação útil, um relatório. Exato, sem pedir nada em troca, cria-se uma obrigação social subtil. Não é manipulação no mau sentido, é a base da construção de relações. O manual está na prática a aplicar uma lei fundamental da interação humana. Então passamos de pedir um favor a fazer um favor. E depois, o script 3 sobe ainda mais a parada. O consultor posiciona-se quase como um médico. Gosto dessa analogia. Diz, tenho uma lista de clientes compradores. E depois, há 3 razões principais para um imóvel não se vender. Qual destas acha que pode estar a impedir a sua casa de se vender? Esta é a jogada de mestre. É a transição final de vendedor para consultor especialista. Certo. Deixa de ser alguém que quer algo de si para ser alguém que pode resolver um problema para si. Ou enquadrar a conversa em torno das razões pelas quais a casa não vende, o consultor força o proprietário a admitir que tem um problema e, convenientemente... O consultor é a pessoa que tem a solução. Exatamente. E nesse momento a pergunta seguinte, por que é que está a vender, ganha uma força imensa. É a pergunta mais importante de todas, porque a resposta revela a motivação intrínseca do cliente. Ninguém vende uma casa por vender. Claro. Vende porque precisa de mais espaço para a família, porque se está a divorciar, porque precisa de dinheiro. Essa motivação é o combustível de todo o processo. Saber isso é ter a chave para toda a negociação futura. Ok, a estratégia para construir a conversa é clara. Mas, e quando o cliente constrói um muro? A secção sobre objeções é fascinante. É a parte mais difícil. Vamos à primeira. Um clássico. Não dou em exclusividade. A resposta sugerida é entendo. O que entende por exclusividade? Ou, em alternativa, neste momento não vale a pena falar de exclusividade. Eu apenas gostaria de conhecer a sua casa. É impressionante. Acalma. A estratégia é consistente e brilhante. O primeiro passo é sempre validar. Entendo. Essa palavra é mágica. Exato. Não significa concordo. Significa ouvi o que disse e respeito a sua posição. Desarma imediatamente a hostilidade. Certo. Depois a estratégia divide-se.
Ou se devolve a pressão com uma pergunta, que força o cliente a justificar-se, ou, mais comumente, adia-se o conflito. A frase "neste momento não vale a pena falar disso" é a essência da estratégia. O objetivo não é ganhar a discussão no telefone. Exato. O objetivo é ganhar a visita. E vemos esse padrão a repetir-se. Na objeção, não quero agências, a resposta é, entendo, teve alguma má experiência? E na objeção do dinheiro, a vossa comissão é muito alta, a resposta é um desvio quase total. Compreendo. Neste momento apenas quero conhecer o seu imóvel sem qualquer compromisso. É o mesmo padrão porque o problema é o mesmo. Todas estas objeções, exclusividade, comissão, desconfiança, são demasiado complexas e, emocionalmente carregadas para serem resolvidas numa chamada de 3 minutos com um estranho. Impossível. O guião sabe que a única arena onde isto pode ser negociado é cara a cara, depois de se ter estabelecido um mínimo de confiança. Portanto, a tática é sempre a mesma: reconhecer, validar, adiar. O objetivo é sobreviver à chamada, para poder lutar a verdadeira batalha na visita. Já percebemos como contornar as objeções, mas a parte que me deixou mesmo a pensar foi como eles mudam o próprio vocabulário para talvez evitar que essas objeções sequer apareçam. Ah, sim. Há uma lista de palavras a não utilizar e palavras a utilizar, que parece ser o verdadeiro segredo disto tudo. É o culminar de toda a filosofia do documento. É a passagem da tática para a estratégia linguística. A lista é muito, muito reveladora. Impressionante. Por exemplo, não se pode dizer assinar contrato, Proibido. mas sim conhecer o seu imóvel ou formalizar o nosso compromisso. Não se diz comissão, Diz-se valor do meu trabalho. valor do meu trabalho. E a minha preferida, não se diz regime de exclusividade. Diz-se vou dedicar-me em exclusivo à promoção do imóvel. É uma diferença subtil, mas É uma aula de reframing, de reenquadramento. Cada palavra proibida, contrato, comissão, exclusividade, está associada na mente do cliente a custo, obrigação, perda de controlo. são palavras que criam atrito. Exatamente. As palavras sugeridas, por outro lado, enquadram a mesma realidade de uma forma completamente diferente. Focam-se em serviço, promoção, parceria, nosso compromisso, valor, valor do meu trabalho e dedicação, dedicar-me em exclusivo. Portanto, a realidade é a mesma, vai haver um contrato e uma comissão, mas a percepção que se cria é totalmente diferente. Deixa de ser uma transação e passa a ser uma colaboração. É isso mesmo. A linguagem não descreve apenas a realidade, ela cria a realidade. Ao mudar as palavras, muda-se o enquadramento psicológico da interação. Não se está a vender um serviço caro, está-se a oferecer uma parceria valiosa. E essa mudança, embora subtil, é o que permite contornar as defesas automáticas que todos temos. Olhando para o todo, sinto que a estratégia se resume a uma combinação de persistência. Sem dúvida. Há uma frase ótima que diz: um agora não de hoje é um potencial sim amanhã. Adoro essa. Um foco obsessivo em conseguir o encontro presencial, adiando todos os conflitos, e este uso quase cirúrgico da linguagem para reenquadrar a realidade. Resumiu na perfeição. Se tivéssemos de destilar, os princípios seriam esses. A preparação metódica vence a improvisação. Evitar perguntas que facilitem um não. Sempre. Aviar sempre os pontos de conflito para um momento mais favorável, que é a reunião presencial. E acima de tudo, usar a linguagem não para descrever, mas para construir um enquadramento de colaboração e de valor. É um sistema completo e psicologicamente muito sofisticado. E esta análise deixa-nos, como sempre, com uma reflexão. Este guião mostra-nos o poder de uma abordagem meticulosamente planeada a uma conversa e leva-me a questionar: em que outras áreas da nossa vida, profissional ou pessoal, é que uma preparação tão deliberada sobre o que dizer, o que não dizer e como enquadrar as nossas palavras poderia mudar radicalmente os resultados que obtemos? E, por outro lado, até que ponto conseguimos seguir um guião tão detalhado sem perder a autenticidade que é tão necessária para criar uma ligação humana genuína?